Olá, boa noite, meus amigos, queridas amigas. Sejam todos bem-vindos a essa live do Evangelho de sexta-feira, dia 12 de fevereiro de 2021. É muita gratidão que estamos aqui juntos para, neste momento, trabalharmos com nossos sentimentos de amor fraterno, a qual temos que atuar de uns para com os outros. Esta é a nossa meta. Aproveitemos não só para pedir, mas também para dar de nós as vibrações necessárias para que a gente possa atenuar dores, de muitas pessoas. Para que a gente possa consolar, Porque na realidade não vamos conseguir tirar a dor das pessoas não. Mas o consolar significa tirar a pessoa do desespero de sua dor. Essa é a questão do consolar. Você tira ela do desespero e ela passa a estar o quê? Mais tranquila. Na sua dor, na sua dificuldade, mas com mais segurança, com mais fé, com mais esperança para poder atuar melhor rumo, às suas metas de trabalho consigo mesmo e com os outros. Vamos para a nossa leitura, do livro, já está até aqui já para nós, do Pai Nosso, o Pão Nosso, Vamos fazer uma reflexão pequena, rápida nessa lição, que vos convido para essa noite estarmos aqui conosco, nessa live do Evangelho no Lar, nosso 37º encontro, aqui com Franklin. Estamos aqui reunidos com a nossa família do Instituto Espírita Assistencial Emmanuel. Então vamos lá. O pão nosso de cada dia não é somente o almoço, o jantar, o café e a merenda. Não é somente isto. Por isso que nós temos que estar mais atentos com aquelas questões que nos chegam. Um estresse, uma criança que tira a sua paciência. Mas se ela está tirando a sua paciência, o que você deve fazer? O que você deve buscar de melhor para poder acolhê-la? Então vamos lá. E aí ele fala, é também a ideia e o sentimento, a palavra e a ação. Tá vendo? O alimento não é só o almoço, não. Realmente é a palavra, é o alimento, É a ação acolhedora, ação fraterna, a palavra que acolhe, a palavra fraterna, para que reine a saúde com alegria em torno de nós. Precisamos de nossas refeições, mas necessitamos também da paz, da esperança, da fé e do valor moral. Todos esses tópicos são fundamentais para vivermos bem no nosso dia a dia, nossas tarefas, nas tarefas que a gente tem, nosso lar, nossa vida, em todas elas, em todas as partes. Com os nossos modos de agir, operamos sobre os outros. Conversando, distribuímos nossos pensamentos. Nossos atos influenciam os que nos cercam segundo as nossas intenções. Interessante, gente? Quando algo chega que às vezes nos cercam, e às vezes a gente percebe as intenções que às vezes não vão ser positivas. É fundamental essas questões, porque a gente sabe a intenção. Não é verdade? Quando chega tipo de conversa não adequada, não certa, a conversa que te deixa para baixo ou te ameaça, algo assim e tal. Então, é algo assim que a gente deve muito pensar. Por isso também os outros nos alimentam com suas atitudes, tá vendo? Os outros também nos alimentam com suas atitudes, boas ou não boas. Se estimarmos as conversações deprimentes, então vamos lá. Se nosso íntimo estima as conversações deprimentes, se buscarmos as leituras de natureza inferior, depressa nós vemos alterados e perturbados, sem disso nos apercebermos. Então nós perdemos, As nossas companhias falam claramente de nós.
Nossas leituras revelam o nosso íntimo. Procuremos desse modo o pão espiritual que nos garanta a harmonia interior, que conserve o nosso caráter firme sobre os alicerces do bem, que nos guarde contra a maldade e que nos ajude a ser exemplos de compreensão e fraternidade. Em Jesus temos o pão que desceu do céu, e ainda hoje o Mestre continua alimentando o pensamento da humanidade por intermédio de um livro, o Evangelho Divino, em que ele nos ensina, por meio da bondade e do amor, o caminho da nossa felicidade para sempre. Todo esse tópico que lemos aqui agora, que eu não vou poder aprofundar muito, é a nossa abertura para a nossa prece. Leiam esse em sua lar, com a sua família, e tente, absorver o máximo que você puder absorver nesta lição, que vai nos ensinar a enfrentar os problemas de uma forma diferente, mais sadia, mas sabendo que o nosso mestre é o nosso exemplo. E aqui foi colocada as lições que é do mestre, Que a gente deve buscar isso em nós, deve buscar mais o prazer de viver melhor, de ter uma postura melhor conosco mesmos, de vermos os sentimentos que não são bons, em relação a fofocar do outro, a falar dos outros, em relação a ver defeitos, Eu levo uma água com água mineral tal, mas não está cheio, logo já reclamo. Se a gente fosse colocar todas as reclamações que a gente faz em um dia, em 2 dias, em um mês, todas nos cadernos, poderia juntar os cadernos mais grossos que tivéssemos, Cadernos mais grossos, sim, que logo encheria o caderno. Não seria o suficiente. Teríamos que comprar um aparelho eletrônico para poder gravar tudo, Um smartphone mais moderno que tenha muito espaço, E aí a gente ia colocar tudo lá dentro. A gente já ficou em nós a questão dos olhos, Como fala os olhos do demônio, de reclamar de tudo. Tudo reclamamos. E Deus, que é o dirigente do universo, deste universo como um todo, e fala um dos apóstolos, dê graças em tudo. Sempre vê algo diferente. Por isso é que ele que controla o universo. Por isso é que ele que controla a vida e nos controla todos, Controla assim, no qual sentido? A gente faz algo, a gente vê algo, mas ele atua e modifica algo na vida de uns, na vida de outros. Que a gente vai ver alguns exemplos aqui. Vamos para a nossa oração. Inspire-se, Solte o ar pela boca. Eleve-se seu pensamento e vamos trabalhar com a nossa mente no propósito de cada dia para o bem, pois existe continuamente conosco amigos do bem e da luz que estás a nos acompanhar. Cada dia nos acompanha, cada dia traz para nós algo que nós precisamos. Em silêncio, trabalha nos auxiliando. Isso nos mostra o quê? Que o universo todo há um comandante maior, que é o nosso Pai, que é Deus. E esse comandante maior que atua diferente no sentido da vida que nós ainda precisamos aprender e desenvolver. E que, Senhor da vida, que essa luz de bênçãos que cai sobre todos nós, sobre todas as famílias, erga-nos para podermos despertarmos a nossa alma, o nosso ser, a nível de alma, a nível de consciência. Que ilumine e abençoe nosso evangelho desta noite de hoje, Senhor, que possa permitir que as bênçãos do alto despertem em nós os nossos corações, trazendo em nós a saúde, que revigora-nos as forças internas em nós, que modifica a estrutura psíquica em nós, trazendo para nós a cura da depressão, do câncer e de vários outros males que existem, a qual também as ideias pertinentes no negativismo, que possa também ser dissipada, curadas, ou melhor, se não atingirmos todo o processo desta cura,
que ela possa chegar e fazer aquela luz quando faz num ambiente que está escuro e aquela luz se acende e vai modificando com esta luz toda a estrutura, pouco a pouco, psíquica de nossa mente, de nosso ser, de nossa alma, para podermos sermos amanhã, Senhor, pessoas mais dignas, homens e mulheres dignos, pela estrutura nossa de conquista interior, de hoje, agora e sempre, para o bem. Gratidão, que assim seja. Meus amigos, vamos então para a nossa lição de reflexão, que são muitas aqui que temos para falar, mas não sei se a gente vai poder falar de todas, mas a gente vai falando o que a gente pode falar, o que é possível falar e o que é possível a gente estar aprendendo. Na lição aqui do Evangelho, do capítulo 12 do Evangelho, vamos falar sobre o duelo, é um pequeno trecho aqui da leitura. Vamos falar um pouco mais sobre Jesus, né? E vamos lá aprender. O duelo do capítulo 12, amai vossos inimigos. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem, que o deve conduzir a determinado ponto, faz pouco caso das asperezas da jornada e não deixa que os seus passos se desviem do caminho reto, com o olhar constante dirigido para o termo a alcançar. Pouco lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhe arranhaduras. Ambos lhe roçam a epiderme, sem o ferirem, nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar-se diante das provações da vida, e sempre um crime aos olhos de Deus. E se não fosse como sois iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Que parágrafo forte esse parágrafo. Que parágrafo grandioso nessa lição que aqui nós hoje estamos compartilhando com essa equipe maior, com Deus, né? Com Jesus, que nos trouxe através de um livro, né? Lições do Evangelho. Na semana passada eu comentei uma questão que mais foi de extraordinário na vida do mestre. O que mais você vistes de extraordinário na vida do mestre? Foi andar pelas águas? Não. Foi multiplicar os pães e os peixes? Não. Foi pegar um leproso que estava sem, né, seus ouvidos, né, parte do nariz, pedaços da mão sem elas, e ele restituiu o corpo físico, restituiu a orelha, o nariz, as mãos, restituir. Jesus restituía todo o corpo, acabava toda a questão. Não foi essa a parte mais extraordinária. Cura dos obsessores, né? Curando os obsessores, curando todos os tipos de chagas. E ali, o mestre, vamos imaginar você, né? Nós aqui, 3 anos com o mestre, 3 anos ali, e ele fazendo tais questões. Você olha aquela ali e você fala: esse é meu amigo, né? É meu amigo, conheço ele. E ele vai lá, põe a mão e a febre vai embora. Cura cegos de nascença, levanta as pessoas, né? Levanta elas, faz algo assim na vida de pessoas. E aí, é meu amigo. Dorme lá na minha casa, né? Ando com ele,
sou, né? Sou o apóstolo, né? E ele cura os obsidiados, paralítico, né? Todos, né? Fazem assim coisas assim super grandiosas. Tem muitas, faz coisas assim incríveis. E aí os apóstolos, né? Observam aquilo ali. E isso acontece muito com os médiuns de cura. Você vê assim cada questões que você se deslumbra, né? Fica deslumbrado com essas questões. E aí chega, né? Eu sou apóstolo, eu sigo ele. Eu sigo ele, né? Sou apóstolo. Estou com ele, tal. Então eles se deslumbraram, né? Os apóstolos se deslumbraram com ele. Mas essas não foi a questão mais extraordinária que aconteceste na vida de Jesus. Não foi. Existe outra que foi, um outro momento. E aí ele ali naqueles instantes, né? Acontece em um momento, uma coisa estranha acontece. E aí Jesus, né? Vai até Jerusalém e lá ele é preso. Aí os apóstolos, quando vê a cena, né? Já pensam, isso aí ele vai tirar de letra. Vai ser aí igual o super-herói, né? Igual o Superman, por exemplo, né? Vai usar o seu olho, vai voar, vai usar a sua capa, vai tirar de letra essas questões. Mas Jesus não faz nada. Fica em silêncio. E aí ele é espancado, humilhado, e não faz nada. Naquele exato momento, e aí ele é levado, né? Levado, preso. E aí os homens falam, você é rei, né? Você é rei? Então coloca uma coroa de espinho, coloca uma capa, se fosse igual a capa do Superman, coloca uma capa, é rei, coloca uma cana na mão, né? Se fosse aquela guisa, né? Dos reis. E aí o que a gente acha que vai acontecer? Aí vai tirar aquela coroa, vai botar a mão, vai curar todo aquele sangramento dele lá e vai ficar bom ali, e já vai sair dali. Mas não. Jesus não faz nada. Fica em silêncio. E aí chega um pavor grande nos apóstolos. Bate aquele pavor grande. E aí eles ficam assim. E é chegada a eles uma nova lição. Uma lição diferente chega a eles. E aqui a gente vê, né, nessa questão do duelo, como é que as formas das coisas, né, que deveremos realmente avaliar. Eu li só esse pedaço de parágrafo, já é o suficiente, né, na questão. E nessa lição vai ele levado até a cruz. E lá fala, Pai, perdoa eles por não saberem o que faz. Dá o perdão, né? Dá o seu amor e o perdão. É uma nova história, é um novo exemplo de amor. Por isso que fala, né? Dai graça em tudo. Mas só que ainda acontece mais. Ele vai apresentar a imortalidade, onde ele, né, coloca, não estou mais no corpo físico, mas o meu espírito vive a imortalidade e nunca mais morrerá.
Essa é a imortalidade a que Jesus trouxe para seu exemplo. Vivenciou aquela questão, pois já tinha que vivenciar, porque tinha que trazer as lições. Novas lições tinha que trazer para nós. E trouxe essa lição do perdão, a lição do silêncio, essa lição maravilhosa, que foi um dos fatos mais extraordinários na vida do Cristo. A imortalidade, né? Todo aquele silêncio, vivendo aquela dor, aquela humilhação, em silêncio, onde todos pensavam que algo ia ser, né? Algo ia acontecer, e não foi da forma que todos pensavam. E foi totalmente aquele mestre, nosso mestre, né? E aí a gente tem que também aprender essas questões, aprender desse estilo de questão, como será nós também num exemplos assim. E a qual também a gente acaba, né, se deslumbrando com algo. E de repente algo ali pode vir uma mudança bem diferente para nós. Lições diferentes. Então a gente vê essas mudanças acontecendo. Muitas delas acontecendo. A qual, às vezes, a gente vai apavorar-se, né? E a gente tem que fazer o quê? Na realidade, nos fortalecer mais ainda, né? No sentimento nosso, da imortalidade da vida, da nossa continuidade, da nossa fé, da nossa esperança, no trabalho, né? Do bem, na dedicação do bem, na dedicação do perdão, na dedicação da paz. Há muito em nós a trabalhar, há muito em nós em nos modificarmos, né? Em nosso ser, crescermos, estimular nós. Os alimentos que nós precisamos, igual fala na lição, os alimentos espirituais, os alimentos que a gente vai também, não só o alimento da parte física de nosso corpo, mas os outros alimentos também, das palavras, da ação, do sentimento, das leituras, do trabalho, que a gente vai fazer o quê? Conosco, trazer para nós esta vida melhor, até um dia a gente alcançar algo ainda que a gente também quer alcançar e buscar, e que a gente está buscando. Só que às vezes a gente ainda não percebe, né? E a gente vai, às vezes, esquecendo ou deixando um pouco de lado. Vamos fazer nessas reflexões nessa noite de hoje, buscando isso, né? Buscando melhor. Quanto tempo nós temos aí? Bom, as lições que eu queria mesmo compartilhar era essa aqui, né? Vou dar só a última leitura, né? Para a gente poder já fazer a prece, né? Só para terminar a leitura do duelo, é só mais um parágrafo. Então vamos lá. Há crime no homicídio pelo duelo. A vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus que vos traçou a linha de conduta que deveis seguir, aqui mais do que em qualquer outra circunstância. Sois juízes em causa própria. Então nós somos juízes em causa própria, gente. Cada um segundo as suas obras. Temos que ter cautela nos nossos desejos, nos nossos sentimentos, naquelas sintonias que a gente está buscando. Tudo isso vai interferir em nossas vidas, vai interferir em nossos destinos. Somos juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoardes. É pelo perdão que vos acercais da divindade. É no perdão, gente, que a gente vai cercar da divindade. Foi a qual Jesus mostrou. Foi o seu fato mais de extraordinário e a imortalidade da alma. Pois a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr na terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá implantado
Aí o reino de paz e de amor, que há de banir para sempre o vosso globo de animosidade, a discórdia, a guerra. Então a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem, como recordação longínqua e vaga de um passado que se foi. Os homens não conhecerão outro antagonismo, senão a nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1861. Então aqui ficou uma lição do nosso irmão, né, bispo de Argel, Adolfo, que trouxe essa lição sobre o duelo para nós, sobre as questões da paz verdadeira. Então, temos muito que fazer, temos muito que nos mudarmos, né? Temos muito que trabalhar nós, lapidar, né, esse diamante nosso, diamante bruto, né? E esse aí a gente tem que lapidar muito mesmo, mas com trabalho de observar melhor nossas posturas, né? Nosso jeito. Cada dia a gente tem que fazer esse tipo de trabalho conosco. E olha só, falamos aqui na prece, os amigos celestes estão trabalhando por nós. Não vai ser tudo, a dor, né? Não é a gente tirar a dor, mas é tirar a pessoa do desespero. Consolar é tirar a pessoa do desespero, não é tirar da dor. Não vamos tirar da dor, né? Não tem como sanar às vezes a dor, mas tem como consolar, tirar do desespero. E ali a pessoa respirar e caminhar, trabalhar, né? Buscar o seu melhor de si, na sua superação, no seu crescimento, perante as suas questões, né? Perante aquilo que lhe apresente. Então nós temos mesmo que ter Jesus como exemplo. Há muito realmente o que trabalhar, ter mais uma visão melhor das coisas, né? Não vão ser fáceis ter essas visões mesmo, como a que citamos no começo, mas Deus tem. Deus tem algo que Ele vê em cada ser, porque Deus nos fez e nos criou e colocou em nós uma centelha, né, divina, que chama-se amor. Colocou em nós, né, a nossa consciência, que é a nossa responsabilidade, né, a nossa consciência lá dentro de nós, e colocou em nós também o livre-arbítrio. Então aí somos o que? Juiz de nossa própria causa. Temos várias coisas aí para poder trabalhar. Temos muitas questões para poder modificar, mas temos que fazer também a nossa parte. Temos que buscar aprender mais com o Mestre, vários pontos que ele nos traz, várias lições que ele nos traz e que ele trouxe também para os apóstolos em todos os instantes da sua vida, as lições de aprendizado, que temos que estar ali e um pouquinho tentar entender um pouco isso aí para nós, né? No nosso dia a dia, e aí a gente vai buscando. Vamos para a nossa oração então, final. Então só temos que agradecer, Senhor, por essa noite de hoje, dia 12, né, de fevereiro, que nos dás para nós, que abraça-nos nós com essas belas lições de amor, de paz e fraternidade. Que essas bênçãos que agora são, que a gente aqui sente e recebe, vai trazer para a gente mais paz, mais tranquilidade e uma sintonia melhor com aquilo que mais necessitamos em nosso ser e nossa alma, a qual nosso Pai já tem para cada um de nós, aquilo que foi para nós mesmos já nos mostrado em tempos antes de aqui estarmos na Terra. Mostrado para a gente o que a gente poderia alcançar de acordo com as nossas possibilidades de buscas que a gente pudesse fazer. Que a gente possa refletir sempre no Evangelho, nas lições do bem, do Espiritismo e do amor que nos traz, pois ali a gente vai ter para nós o que a gente precisa para poder se desenvolver com esses sentimentos maiores e mais nobres em nossa família, em nossa vida. Só damos graças, né, a Ti, Senhor, por tudo,
que nos destes. Que assim seja. Então, muita paz a todos, né? Que tenha uma excelente semana, muita paz e até a nossa próxima oportunidade, nosso Evangelho Lar. Gratidão a todos.